Tá, dá uma palminha que é a nossa craquete. Uma palminha? Começou. Ah, então tá. É que é o primeiro, Elinho. É o primeiro. É. A palminha começou. Vamos lá. É um prazer hoje estar aqui com vocês na inauguração do nosso Pira Business, um novo canal de comunicação aqui voltado a todas as pessoas que querem aprender um pouco sobre empreendedorismo, sobre negócio, e nada melhor do que hoje aqui na minha companhia, o Elinho. Primeiro, um prazer enorme estar com vocês aqui no Pira Business. Dizer para vocês que é um prazer e uma honra enorme, tá? Ainda mais com a abertura do programa, né? Fiquei muito lisonjeado de poder estar na abertura e poder fazer parte desse novo momento em que vocês estão colocando para Piracicaba, para a região, uma oportunidade do empresário, enfim, de participar, de ativar os negócios, de fazer esse network, vamos falar assim, Exatamente. com os empresários e com aqueles que interagem no programa. Então, agradecer muito e dizer que estamos aqui à disposição. Eu nasci em Piracicaba, mas eu fui para Charqueada pequeno. Charqueada é uma cidade vizinha aqui de Piracicaba, todos conhecem. E a gente como se diz hoje, é bonita a palavra agro, né? Agro. Mas na realidade nós somos da roça, né? Nós somos caipira, trabalhei muito tempo no campo, e a família vem de geração de pessoas, né? Desde o avô, do pai, vem trabalhando na área do agronegócio, que hoje é mais atualizado, e a gente mexe no ramo da agricultura, né? A gente trabalha com soja, trigo, milho, sorgo, cana-de-açúcar, enfim, toda essa área, e também no ramo agroindustrial, na produção de etanol e de xarope de cana-de-açúcar. Mas tudo isso é uma história que vem de família. A gente veio de geração do avô, do pai. Não é uma coisa que apareceu do nada. É uma construção, né, Elinho? Uma construção de décadas de geração de trabalho. Graças a Deus. E hoje nós estamos aí contribuindo socialmente também com o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, enfim, da nossa região. Perfeito. Elinho, eu acho interessante, né? Porque às vezes as pessoas nos conhecem e às vezes ela vê, sempre nos enxerga pelo lado profissional, né? Então, onde que a gente está, com quem a gente anda, o meio que a gente percorre, que a gente convive. E às vezes as pessoas esquecem que nós também somos seres humanos, né? Sempre. E eu quero aqui ter um contato um pouco mais, se você me permite, um contato um pouco mais íntimo, no sentido de saber e mostrar ao pessoal quem que é o Elinho. O Elinho lá na infância jogou taco? O pessoal sabe já o que é taco ainda. Taco? Né? Vocês lembram o que é taco, pessoal? Nós éramos do tempo de jogar taco, né? Bolinha de gude. Isso. Você tá, entendeu? Pai pega, entendeu? Eram brincadeiras que eram importantes e lúdicas de desenvolvimento, né? Sim. Então nós éramos sim, nós sempre fomos assim, criados no meio, e o importante desse meio social, sabe? Que naquela época não se tinha muito divisões de classe. Isso. Não se tinha territórios como tem hoje, a nível de, vamos falar assim, de condomínios e tal. Mas eu tinha, assim, essa liberdade, até porque os tempos eram outros e a gente respeita, mas tinha liberdade e a gente se conhecia na rua com os amigos ali do bairro, né? Onde a gente morava e a gente convivia. Eu nasci aqui em Piracicaba, certo? Fui criança lá para Charqueada, morei no sítio, mas estudei aqui em Piracicaba, fiz primeiro escola municipal, escola estadual, pública, né? Nós, na realidade, aqui em Piracicaba, nós lá no Vila Resende. Nós somos resendinos, né? Branca Severino Teles, na época era a cartorária que fez a nossa certidão de nascimento. Que legal. Mas aí eu fui pequenininho para Charqueada, a gente ficou no sítio, ali entre Tabela e Recreio, quem conhece ali é uma região rural, tá? É distrito ali de Charqueada, e a gente conviveu como qualquer outra pessoa normal, estudou em escola pública, e depois a gente veio estudar para Piracicaba, porque aí fizemos aqui colegial técnico, fizemos a faculdade, trabalhei muito tempo aqui em Piracicaba, em escritórios de administração, de contabilidade, e depois voltei para os negócios da família, ajudar meu pai, ajudar meus tios, que eram sócios na época. Sim. E a gente trabalhou nessa parte mais
vamos falar assim, ligado ao agronegócio, ligado à produção de cana-de-açúcar. Era exatamente isso, Elinho, o ponto que eu ia, assim, perguntar para você, né? Como que o Elinho foi crescendo, aí o Elinho estudou, aí o Elinho foi para os negócios da família. E Elinho, às vezes o pessoal fala, né? Eu já tenho um negócio em família e às vezes a gente pensa que a gente não tem muitas dificuldades, né? E aí que a gente se engana, porque tem muitos desafios, né? Mas eu não tenho dúvida. Conte pra gente um desafio bem que você acha que você passou ali importante, que você fala assim, nossa, esse agora eu fiz com gosto. Bom, eu acho que a vida é um desafio, né? Só da gente estar vivo e estar aqui com a graça de Deus, com saúde, poder trabalhar, né? Eu acho que já é uma bênção, já é um desafio. A vida foi muito difícil, porque quem trabalhou no campo, quem sabe da roça, sabe que é muito difícil o trabalho. Eu, de criança, para você ter noção, eu fazia queijo com a minha mãe. Aí a gente pegava o padeiro que vinha uma vez por semana no sítio. Não é uma coisa de hoje que não existe mais na padaria. Hoje está na esquina, o pessoal acha que antigamente não tinha pão no sítio, não. A gente tinha que comprar uma vez por semana que o padeiro vinha lá com a perua ainda. A perua, hoje, né, nem, não sei, tem poucas combis hoje, né? Mas antigamente nós falamos perua, tá? E a gente vinha para Piracicaba, eu vinha vender queijo, eu vendia no Mercadão. Olha que interessante. Aqui no Mercado Municipal de Piracicaba. Vendedor, né? Tinha que fazer, né? Economia familiar, a gente tinha que trabalhar. A gente veio de uma família muito pobre, muito humilde, nada veio assim de graça, foi no trabalho. Sim. E depois a gente foi tendo oportunidade, a mãe trabalhando, estudando. Eu tenho carteira registrada desde os 12 anos de idade. Hoje é crime, né? Então, naquela época não era crime, ninguém ficou com bullying, ninguém ficou com nada. Eu penso que essas coisas têm que ser revistas. Sim. Infelizmente, eu acho que não é deixar de tirar a infância de ninguém, porque eu tive infância, eu brinquei, eu não tive nenhum problema, eu estudei, mas a gente ajudava a família, ajudava em casa, era compromisso, era obrigação, né? E a partir daí a gente foi trabalhando, então a família foi crescendo, agora as dificuldades aparecem. Né, inclusive familiar. Esse é um grande desafio, né, Elinho? A questão da construção da família junto com os negócios, né? Porque é tanta diversidade de opinião, de apoio, né, entre os próprios laços familiares e relacionamento entre pessoas e com família também não é fácil, que cada um tem seu temperamento, cada um é de um jeito, né? Falo que são 5 irmãos e cada um tem um temperamento diferente, né? É difícil falar assim, nessa família todo mundo é igual. Eu, pelo menos, ali, nunca vi isso até hoje. Não tem, né? Não tem, né? Tem. Todas as famílias, é lógico que tem, são situações diferentes, são personalidades diferentes, mesmo sendo irmãos. Eu tive, assim, eu convivi muito pouco com meus irmãos, porque eu tinha 2 irmãos, fora eu. Nós éramos em 3. O mais novo, com 3 anos de idade, eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos na época, no outro meu irmão tinha 15, 16, nós perdemos ele. Infelizmente ele veio a falecer, morreu afogado lá no sítio. Tá? É uma coisa assim triste, que ninguém sabe como, até porque ninguém levou ele a nada, ele aconteceu, foi uma tragédia. E aí minha mãe e meu pai nós perdemos o irmão caçula. Depois em 80, isso foi em 74. Depois de 1984, eu perdi meu irmão mais velho. Meu pai e minha mãe perdeu também. Ele tinha 26 anos de idade, o Mauro era jovem, casado, tinha uma filha, a Ana Paula, de 4 anos, e a esposa estava grávida da Fernanda, de 6 a 7 meses, e também, infelizmente, através de um acidente, eu acabei perdendo. E depois, em 94, 10 anos depois do meu irmão, eu perdi meu pai muito novo, com 62 anos. Ele vinha por uma reunião aqui em Piracicaba, ele era um dos diretores do Hospital do Cana, sim, fazia parte da diretoria, junto com o José Coral, o falecido Aldrovandi, o Mendes... Não, era o Mendes que era diretor, não era o Tami na época, era o Mendes que era diretor, e infelizmente ele, acho que teve um mal súbito e acabou sofrendo também um acidente ali em Santa Terezinha, naquela região ali, e veio a falecer. Então a gente acabou ficando arrimo de família. Então esses são os desafios, né? Sim. Porque ficou minha mãe, graças a Deus, minha mãe até hoje é viva, 87 anos, muito forte, muito lúcida. Que maravilha. E ficou a minha mãe, ficou eu
e ficou minha cunhada e as 2 sobrinhas, né? E aí nós tivemos que trabalhar, recomeçar muita coisa. Sua mãe mora lá em Charqueada? Minha mãe mora lá, desde, né, quando vocês mudaram? já ficou lá, né? E ela vive lá e tem lá a casa, os amigos lá. Então a gente teve um momento assim também difícil, de desafio, Com porque certeza. tivemos uma sequência de perdas. Mas eu acho que o importante é colocar na mão de Deus e fazer a nossa parte e trabalhar. Sim. Desafio novamente. Aí nós começamos nessa área de cana-de-açúcar. A gente era fornecedor de cana, né? Sucrocoleiro, né? Mas nós não tínhamos indústria, não, nós éramos fornecedor. A gente trabalhou muito para ter o nosso começo da nossa pequena indústria, que estamos ainda nessa luta, nessa batalha. Temos um sócio junto, que é a família Verde, lá o Jorge, Perfeito. que trabalha junto também, que entrou nesse desafio lá na frente. E que aí, a partir daí, a gente começou a fazer esse trabalho de sair só, além de ser fornecedor, de buscar a oportunidade de poder ter o processamento da matéria-prima para agregar valores, e a partir daí que a gente começou esse trabalho. Isso começou lá em 2002, por aí, que a gente começou a mudar o viés, fazer esses investimentos. Acreditar no setor, o setor é um setor pujante, difícil de você entrar, porque são grandes empreendimentos, né? Porque aí como olha para a gente e fala, é usineiro. Não, usineiro é aquele que vem em tradição de família, que tem várias usinas, que já são tradicionais do setor. A gente veio, como se diz, lá de baixo e conseguimos fazer uma destilaria de pequeno, médio porte, e aí estamos nesse trabalho. Então, ou seja, é possível, o Brasil é um país de oportunidade, crises, desde que eu sou criança eu escuto falar em crise, e essa não vai ser a última, vai ser sempre a penúltima, vai ter outras, e nós temos que entender e saber, como empreendedor, saber o que nós podemos tirar, ou de proveito, ou de experiência, para a gente fortalecer e saber sair das crises. Porque elas vão existir. Enquanto o mundo é mundo, vai ter crises. Nós tivemos a crise da Covid agora, agora nós estamos tendo a crise pós-Covid. Tá? Então, ou seja, é um desafio enorme. Por exemplo, o setor que a gente está, nós tivemos aí preços absurdos dos insumos, por conta exatamente do preço alto do combustível. Agora nós estamos vendo retroagir o combustível, porque existe a possibilidade do mundo aí já estar num sistema de, vamos falar assim, de recessão. Tá? Porque está baixando a gasolina? O petróleo voltou a cair. Né? O preço do petróleo é preço internacional. Então, tipo, o Bolsonaro fez algumas aplicações de política limitando os impostos estaduais, que eram altos, e ele zerou os impostos federais. Para quê? Para que ajustasse um preço na época em que o combustível foi num preço absurdo. Mas por conta do quê? Por conta da Covid e pós-Covid. Entendeu? Agora, o mundo se abasteceu e está tendo uma retração. O que aconteceu? O preço do petróleo novamente caiu. E nós estamos vendo o quê? O preço do combustível no Brasil, semanalmente, quinzenalmente, vem caindo. É uma questão internacional. O petróleo é um monopólio. Entendeu? Não é do Brasil. Existe um monopólio, e os grandes países produtores, eles detêm esse monopólio. Então, é oferta e demanda, não tem muito o que a gente fazer, não. Mas é um setor que é desafiador, é um setor que gera emprego nacionalmente, é um setor que gera PIB, que gera imposto para o governo, e é um setor que tem N especificações. A cana-de-açúcar, para quem não está no ramo, acha que é somente fazer açúcar e álcool. Não, hoje a gente faz açúcar, faz álcool, faz álcools especiais, faz o 2G, que é o álcool de segunda geração, que é do bagaço da cana-de-açúcar, do próprio vinhaça, vinhoto, hoje faz o metano e faz adubo concentrado para a lavoura, do próprio fermentação, que são o fermento, que são as leveduras da cana-de-açúcar, que faz o álcool. Hoje já se faz proteína animal e proteína humana, tá? Aqueles whey, aquela coisa também é de proteína
do soro, né, do leite ou da cana-de-açúcar. Entendeu? Então, hoje a cana-de-açúcar ela não é mais um único ou dois produtos. E gera energia na cogeração. Hoje o Brasil aguentou toda essa seca também por conta das cogerações não de petróleo, que é muito mais poluente, que são as usinas termoelétricas. Não, as usinas hoje, elas geram no próprio bagaço, elas geram a cogeração, energia própria e exporta energia para a rede. E hoje mais de 10%, se eu não me engano 12% da energia consumida no país vem exatamente da indústria da cana-de-açúcar. Então, é um setor que é pujante, é um setor que gera emprego, é um setor nacional, tecnologia nacional, e agora nós estamos no viés do quê? De o etanol virar o combustível do futuro limpo. Por quê? Porque através do etanol é uma fonte de hidrogênio. Provavelmente os carros elétricos vão ter as células de hidrogênio, pelo menos no Brasil, que é um viés diferente, né? Porque não é porque ele é elétrico, se ele for elétrico e usar combustível fóssil para gerar energia, nós estamos poluindo. Então, o etanol provavelmente vai ser uma segunda fonte de geração de hidrogênio verde, tá? E um outro viés também é o diesel verde, que já está em testes nos motores, tá? Que é o diesel feito exatamente da cana-de-açúcar também. A cana-de-açúcar produz o álcool, o etanol, o hidratado, o carburante, álcools especiais, álcools que vão para as indústrias químicas, farmacêuticas, e agora pode produzir também da cana-de-açúcar o biodiesel verde, que não é o biodiesel colocado no diesel, é o diesel 100% gerado através da cana-de-açúcar, que também está no futuro. Elinho. Então, eu acho que está gerando emprego, gerando renda e colocando tecnologia. Eu acho que essa é a função social de qualquer empresário, qualquer empreendedor. É olhar esse lado social e gerar emprego e renda. Perfeito. Era justamente essa viés, né? Porque quando a gente enxerga um produto, na verdade, atrás de uma empresa, e todos esses exemplos que você deu, né, dos subprodutos derivados dele, né? Na verdade, tem toda uma cadeia de supply chain aí, né? Uma cadeia logística, onde tem a relação aí de várias empresas que abastecem, que tem a relação de compra e venda entre elas, né? Gera justamente quantos empregos são gerados dentro dessa cadeia logística, né? E geração de renda, né? Porque emprego é renda. Emprego é renda. E o que nós precisamos é isso, na realidade. Exatamente. Né? A gente tem que ajudar aqueles que estão excluídos socialmente. Eu acho que é uma função social de cada ser humano, enfim, de cada empresa que tem esse viés, de ter esse entendimento que ela tem que ter a colaboração social dela. Mas nós temos que também que resgatar essas pessoas para que essas pessoas tenham oportunidade na sociedade, dê para eles condição de gerar emprego, de requalificar e colocar eles, porque o ser humano, eu acho que tem que ter dignidade. Sim. Não pode viver a vida inteira dependendo ou de verbas estadual, ou de verbas municipais, ou de ajuda federal. Isso é importante, é imprescindível para aqueles que estão excluídos. Mas só isso não. Nós precisamos resgatar o cidadão para que ele novamente passe a ter dignidade, ele tenha seu emprego, trate da sua família, dê condições para os filhos, dê condições para as pessoas possam estudar, qualificar e buscar resultado. Eu acho que o Brasil ainda nesse aspecto ele peca muito socialmente. Nós vamos ter que trabalhar muito isso. Elinho, vou aproveitar a oportunidade de você estar falando sobre isso, né, sobre a questão da qualificação profissional, porque para quem não sabe, eu conheci o Elinho, né, no mandato dele como prefeito em São Pedro, através do Senac Piracicaba, onde o Senac, através do corporativo do Senac, fomos fazer uma proposta, né, a unidade aqui de Piracicaba lá para São Pedro, e junto com a gerência, com a executiva de contas, né, e a preocupação do Elinho, na verdade, em fazer um diagnóstico sobre todas as áreas que a prefeitura atendia, a área da saúde, a área da educação, o pessoal de atendimento da prefeitura, e foi um trabalho muito bacana e um projeto muito grande que eu participei do começo e ao fim desse projeto, né? Também fui um dos professores do projeto. Foi muito bom. Fiz o diagnóstico junto com a equipe, participei de tudo, né? E o quanto que isso, né, Elinho, eu acho que era, se eu não me engano, seu primeiro mandato em São Pedro, e você já entrou com essa proposta
política, né? Eu falo que é uma proposta visionária eu falo que a gente, né, dá uma sacudida um pouco na nossa zona de conforto, né? E como que a gente sai um pouco dessa zona de conforto, a gente se lança e a gente começa a ver novas oportunidades. E a vida das pessoas muda, né? Mudam para muito melhor. E às vezes a gente está acostumado, encostado lá no barranco, né? E só está esperando alguém para dar um empurrãozinho. Então é esse empurrãozinho que o Elinho fez lá na prefeitura, enfim, né? Como empreendedor, como gestor público, você, Elinho, que tem... Eu acompanho sua carreira de política, isso já vinha lá de charqueada, né? Falando um pouquinho agora, entrando um pouco desse lado político, nesse lado empresário político, porque tem a gestão pública que, às vezes, o pessoal sempre fala, nossa, gestão pública, parece que nada funciona, todo mundo só entra, todo mundo só rouba, e na verdade não, né? Gente, Tem como você administrar, é ver com os olhos do administrador, né? olha, eu sempre coloquei a política assim, a gente tem as coisas da gente, como nós acabamos de falar aqui, o trabalho da gente, e a gente não vive da política. Para nós, política nunca foi nem emprego, nem profissão. Perfeito. Para nós, política é missão. Então, como que se doa? Tem um monte de gente que se doa de N formas para a sociedade e a gente respeita. Eu acho que política também é doação para a sociedade, não pode ser carreira. Perfeito. Então, quando a gente entrou na política lá em Charqueada, em 1997, o primeiro mandato de vice-prefeito, 4 anos, qual foi o objetivo? Exatamente entrar como uma gestão pública eficiente. E gestão pública eficiente você tem que fazer para dar resultado para a sociedade. Então, política tem que ser resolutiva. Ou você traz resultado quando você está lá eleito para fazer um mandato, ou se você não traz resultado, infelizmente, você acaba atrapalhando a sociedade. Foi esse o nosso início na política, foi com esse viés. Nós entramos em 97, ficamos vice-prefeito lá de 97 a 2000, Sim. como chefe de gabinete, fazendo uma gestão moderna junto com o prefeito. Em 2000, eleito prefeito pela primeira vez em Charqueada, ficamos até 2004, fomos reeleitos em 2005, ficamos de 2005 a 2008. E fizemos o sucessor para continuar. Por quê? Porque a gente fez uma agenda de desenvolvimento. Você usa da experiência administrativa que você tem na vida particular, como empreendedor, como trabalhador, e coloca isso à disposição da vida pública. Com um detalhe, com um viés. Presta atenção, muito. Você tem que trazer resultado para a população. No particular, o seu objetivo é buscar lucro, reinvestimento, gerar mais emprego e renda. No público, não. No público, o que você tem que trazer? O lucro, vírgula, não existe. Ele tem que ser distribuído socialmente, para a sociedade. Essa é a diferença. Mas ele não precisa ser, por ser público, não precisa ser ineficiente, Isso. perdurário, sem resultado, sem meta, sem planejamento. Não vai funcionar. Por quê? Qual é a função do político num cargo executivo? Ou prefeito, ou governador, ou presidente da República. A função dele são duas. No Brasil, são duas situações políticas. Uma é o cargo público dele, pessoa pública. O segundo, ele é o gestor. Então, ele tem que ter dois viés. Além de ser um político com responsabilidade social, com sensibilidade social, ele tem que ser um gestor. Porque senão ele é um excelente político, um péssimo gestor, e aí as coisas não andam para a população. Saúde, educação, infraestrutura, obra, geração de emprego e renda. Que é a base, né, Elinho? Que é a base. É a base simples, né? De tudo, né? E aí você cria o quê? Foi o que nós criamos em Charqueada e depois fomos convidados a ser candidato a prefeito de São Pedro. Em 2012 eu saí candidato, eu não morava na cidade, não tinha contato com a cidade, nada político, mas aceitei o desafio, porque percebi que era possível melhorar a qualidade de vida de quem morava em São Pedro e a gente poderia fazer a mudança de vida das pessoas. E esse eu acho que é o objetivo maior, fazer com que as pessoas criem oportunidade para que as pessoas possam de fato crescer. O empreendedor, aqueles excluídos possam voltar a ser incluídos na sociedade. Foi isso o nosso viés. E lá que nós tivemos a oportunidade de conhecer esse projeto maravilhoso que foi através do Senac, que fez o quê? Deu um choque de gestão na área pública, né? Exato. Com os nossos colaboradores e todos eles aderiram. Aderiram. Porque
tem uma visão de que o funcionário público não quer trabalhar. Isso é uma mentira. Isso na realidade, é uma inverdade e uma injustiça com o funcionário público. Por quê? Eles querem sim. Eles precisam de condição, de treinamento, de motivação e de um projeto que ele entenda a importância que ele faz na sociedade. A partir daí o resultado vem. Eu acho que é isso que nós temos que aplicar na política, e é isso que a gente sempre pautou. Política com resultado. A partir daí que a gente fez. Inclusive, logo nós vamos presenteá-lo aí. Nós estamos lançando um livro, tá? Dizendo assim: gestão pública e iniciativa privada, como trabalhar em conjunto e trazer resultado para a sociedade. Nesse livro a gente vai colocar muito bem essas experiências que a gente teve nesses 20 anos de vida pública, nesses 5 mandatos, onde eu acredito que o resultado foi muito positivo para a sociedade, pelo menos nas 2 cidades que nós tivemos a oportunidade. E eu queria saber de você esses novos desafios, né? Então, de comando, eu falo que quando que a gente entra para qualquer lugar que a gente vai, a gente se sente pertencente àquele ambiente, dificilmente a gente deixa ele. Faz com o coração, né? E eu vejo, isso é uma opinião minha, né, que você é um político de coração, né? E eu ouço isso das pessoas, né? Eu também trabalho com consultorias, com mentorias, como professor. Os alunos me falam, eu tenho alunos aqui estando em Piracicaba que são de São Pedro, que são de Charqueada, e eles falam, eu falei assim: você conhece o Elinho? Eu falei assim: o Elinho? Foi um ótimo prefeito. Isso é uma visão positiva. Uma visão positiva. Isso é a visão, o jovem. E nós precisamos que o jovem envolva mais na política. A importância do jovem estar envolvendo na política, porque às vezes o jovem está um pouquinho desanimado com a política e não tem essa visão da importância da participação. E eu queria fazer um apelo, inclusive. Piracicaba é sede da região metropolitana, né? Ela está como sede, tem mais 23 cidades que estão no entorno, que tem a sua importância, e eu penso que o momento hoje é Piracicaba ter um representante na Assembleia, na Câmara Federal, para que a gente possa, de fato, fazer esse momento de transformar a nossa região metropolitana, de fazer a consolidação. Ela foi criou através de um papel, de uma lei, mas ela não está consolidada. Isso é um processo que exige muito trabalho, muito esforço, muita articulação política e capacidade técnica para que faça exatamente que a região metropolitana se consolide. O que é bom para Rio Claro pode não ser para Piracicaba, que é para Limeira, não é para Araras, não é para Capivari, não é para São Pedro, enfim. Tem as suas diferenças, tem as suas particularidades. E aí cabe ao deputado estadual que eleito possa conduzir esse processo para que a gente possa desenvolver a nossa região metropolitana. O Estado, ele dividiu, isso não é o governador, não, isso é política de Estado. O Estado dividiu o Estado de São Paulo, o mapa, em regiões administrativas, que ele passa a enxergar por região. Então é uma política de Estado, ou seja, Piracicaba, ela transformou a região metropolitana porque ela envolveu geograficamente mais 23 municípios de Piracicaba. Campinas tem a região metropolitana de Campinas. São Paulo, capital, tem toda aquela cidade no entorno, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Diadema, é a região metropolitana de São Paulo. Ribeirão Preto tem um entorno de cidades em Ribeirão Preto, região metropolitana de Ribeirão Preto. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos. São todas regiões metropolitanas que já estão há tempo criadas e há tempo articuladas. Como é que é isso? O governo do estado vê a representação por região. Se a gente não tem representante eleito pela região, o que vai acontecer? A nossa força política lá, na hora de trazer recursos para a região metropolitana do estado, você vai ter dificuldades. Por quê? Porque quem fala por nós? Quem vai lá defender um projeto de crescimento regional para Piracicaba e para toda a região? Não é emenda, gente. Emenda é a coisa mais pequena que um deputado pode ter. Por quê? É um recurso muito pequeno quando você fala o tamanho de Piracicaba ou o tamanho da região metropolitana. É ínfimo. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento lá dentro do governo do estado. Lá quando vota o orçamento. Buscar recursos de enorme porte para desenvolver a região metropolitana.
Criou-se a região metropolitana, mas não consolidou. Por exemplo, cadê a nossa logística? Você sabe que a região metropolitana nossa, vamos falar cidades pequenas, não estou falando as grandes. Não vamos falar Santa Gertrudes. Uma cidade pequena, tal, tudo bem. Você sabia que ela é o maior polo cerâmico da América Latina? Sim. 1 milhão de metros de piso por mês. Está aí, está dentro de nós aí. Como é que a gente faz essa logística toda? Está aqui. Você sabia que Laranjal Paulista, que está do lado nosso, é o 3º polo de brinquedos não automático do mundo? Está do nosso lado. Eu estou dando 2 exemplos de cidades menores. Tá? Então, as potencialidades como região metropolitana é enorme. Piracicaba tem o dever, até por ser sede, de conduzir o desenvolvimento da região metropolitana. Mas, para isso, precisa ter representação. E, nas últimas eleições, Piracicaba, infelizmente, deixou a desejar. O eleitor votou para deputados que são de fora de Piracicaba, que não estão na região, que não representam os anseios e as responsabilidades. E ele foi buscar de internet, com todo respeito, foi buscar artistas, foi buscar esportistas famosos da internet e votou neles. E eles trouxeram o que para você aqui em Piracicaba? Aqui para a região metropolitana. O que ele trouxe em saúde, educação, em infraestrutura e desenvolvimento? Nada, porque ele não tem vínculo. E você escolheu ele porque entendeu que ele tinha uma proposta estadual ou nacional bonita. Só que bonito, mas nós vivemos aqui. Todos nós aqui vivemos nos nossos municípios, ou em Piracicaba, no nosso bairro, e nós temos as necessidades de desenvolvimento aqui. Piracicaba é a 13ª economia do estado de São Paulo. E aí nós vamos olhar pelo outro lado. É forte? É. Mas em investimento do estado? Nós somos o 98º em investimento. Ou seja, o estado está errado? Não. Nós temos que buscar representantes que, de fato, primeiro, conheçam tecnicamente, saibam o que precisa fazer para unir a região metropolitana e para conduzir Piracicaba no desenvolvimento, na melhoria de qualidade de vida, na geração de emprego e renda e incluir os excluídos da sociedade, que são muitos que passam necessidades, que são pessoas que hoje dependem da ajuda do poder público. Nós precisamos fazer e resgatar isso. Então, esse é o desafio de fazer com que Piracicaba lidere e que a região metropolitana de Piracicaba ela possa, de fato, se consolidar. E aí sim, nós recebermos mais investimento do Estado, na saúde, na educação, na infraestrutura. Piracicaba é um exemplo da dificuldade que nós temos com o SUS. Hospital regional, 1/3 da capacidade só operacional, 2/3 o Estado não colocou dinheiro e nós temos cirurgias eletivas e atendemos não só Piracicaba, mas atendemos mais de 20 municípios da região que também dependem de cirurgias de Piracicaba. E aí nós temos um problema sério aí do SUS, tá? Que ele acaba não conseguindo atender o gargalo e o município sozinho não resolve. Nós tínhamos um hospital que estava iniciando, que era o Ilumina, que é o Hospital da Mulher, que iria levar a prevenção ao câncer, etc., aqui em Piracicaba. Hoje, praticamente, está com as portas fechadas. Ou seja, ninguém se preparou para trazer o Estado para dentro e assumir e, na realidade, fazer um Hospital da Mulher, como tem em outras regiões do Estado, que já receberam e que estão consolidadas. Eu acho que esse é o trabalho do político. Sabe, não é olhar aquela coisa pequena, emenda e tal. Infelizmente, esse político é um pouquinho, vamos falar, fechado num ambiente muito básico. Piracicaba não pode ter um político que ele pense pequeno, porque Piracicaba é grande e a região metropolitana de Piracicaba é maior ainda. A gente tem mais de 1,5 milhão de cidadãos que vivem nessas 23 cidades, mais Piracicaba, e nós temos mais de 1,40 milhão eleitores. Então, olha a força da gente. Mas, para isso, a gente tem que pôr isso nas urnas. Eu acho que esse é o nosso desafio que nós vamos ter que pensar agora, no dia 2 de outubro, que está vindo. E Piracicaba, né, Elinho, nos últimos tempos, a gente vê no setor, por exemplo, setor industrial, né, as indústrias que foram atraídas para cá. Por exemplo, o setor automobilístico, que, na verdade, era inexistente, né, e agora está virando já um centro de referência, porque não vem uma empresa, vem, na verdade, uma cadeia também de abastecimento, né? Uma cadeia de fornecedores. E buscar esses recursos não é fácil.
né? E treinar e capacitar essas mãos de obra. Exatamente. Porque eu conversei com alguns empresários aqui em Piracicaba, e qual a dificuldade maior? Alguns setores, não todos, eles até têm disponibilidade de empregos, mas não tem a mão de obra preparada e qualificada. Então, ou seja, nós temos que fazer com que o Estado venha aqui para Piracicaba e nos ajude nas qualificações. Eu sei que tem as escolas técnicas, eu sei que tem os cursos técnicos, mas não está chegando na velocidade que Piracicaba está precisando. Então, o Estado tem que estar mais presente aqui em Piracicaba. Isso é papel do governo do Estado, tá? Não é só do município. Elinho, nós estamos chegando aí, pessoal, nos nossos momentos finais desse bate-papo muito legal. Bacana. Eu quero que você deixe uma mensagem para todo esse eleitorado, né, para os jovens, uma mensagem de acolhimento, porque depois da pandemia nós estamos precisando ser acolhidos. Eu quero dizer que a gente faz a diferença. Tá? A gente tem que acreditar onde a gente mora e procurar escolher candidatos nessa eleição que estejam, primeiramente, sejam da nossa região, tenham um compromisso, analise o histórico, veja aqueles que de verdade têm projeto, têm condições técnicas de executar um bom mandato. E a partir daí vote para esses. Não deixem de comparecer e de votar. A cada voto que você não vai, que você deixa de ir, você está abrindo oportunidade para eleger outros deputados de outras regiões que vão fazer leis, que vão fazer mudanças, que vão gerar recurso, emprego e renda em outra região. E não na nossa região, não na nossa cidade, não no nosso município. Então a responsabilidade é essa. Peço para que vocês coloquem isso. É importante votar para presidente? Não tenha dúvida. É importante votar para governador? Não tenha dúvida. Mas não só, tá? Se a gente não tiver deputados federais eleitos pela nossa região, eleitos por Piracicaba, deputados estaduais comprometidos, eleitos, sérios e que tenham a capacidade de fazer o projeto de integrar a região metropolitana, infelizmente nós vamos sempre ficando aquém, sempre deixando o legado. Por quê? Por ser região metropolitana, a responsabilidade agora dobra. Se a gente não tem representante, outras regiões vão ter e provavelmente os recursos vão ser destinados para eles e não para nós. Então, se você quiser participar e fazer parte dessa história que vai mudar o futuro de vocês e com certeza vai melhorar a qualidade de vida de Piracicaba e da região, nós vamos ter que fazer parte desse momento político, ir nas eleições, ir nas urnas, escolher, votar, para que a gente possa, de fato, se Deus quiser, claro, ter um país melhor, ter um estado melhor e a nossa Piracicaba e a nossa região metropolitana, ela possa de verdade se consolidar e ter um projeto político sério que melhore a vida das pessoas, política de resultado. Tenho que só agradecer e dizer para vocês que vocês estão de parabéns. O Pira Business vai ser sempre, já nasceu grande e vai ser um sucesso. Elinho, muito obrigado e eu vou me despedindo. Jovair Binatti aqui com vocês no Pira Business. Vamos acompanhando, segue lá, @Jovair Binatti. Meu Instagram, só mandar uma mensagenzinha que eu rapidinho respondo para você. Estamos aqui também com o apoio fundamental da Êxitos. Eu venho aqui agradecer a Êxitos, Gestão Contábil Piracicaba. Sua empresa está precisando aí de uma contabilidade, de uma gestão contábil? Entre em contato com o pessoal. Equipe capacitada, uma gestão inigualável. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Foi muito bom. Um abraço a todos. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal.